Igreja do Senhor, noiva de Cristo. Acabamos de ler um texto no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, a qual faz parte do Pentateuco, entre os 5 primeiros livros, conhecido como Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Para que nós venhamos entender o texto, tenhamos que entender também os livros. O livro de Gênesis é conhecido como Bereshit, ou princípio, ou aquele que trouxe a primacia. O livro de Êxodo é conhecido como Shemut, que significa nomes. O livro de Levítico significa Vaikra, que se chama aquele que nos chamou. O livro de Números é conhecido como Barbidi, ou aquele que está sobre o deserto. O livro de Deuteronômios é conhecido como Varim, ou Varim, que quer dizer palavras. Nós entendemos que, traduzindo todos esses 5 livros, vai dizer: no princípio chamou Deus os filhos de Israel pelo nome, no deserto pelo poder da palavra. Porque o que salva é a palavra, o que liberta é a palavra, o que cura é a palavra, o que transforma é a palavra. Porque o mesmo texto vai dizer no livro de João: vós sois limpo pela palavra. Não é a línguas estranhas que salva ou liberta, não. Não é o rodopio que salva e liberta, não. Não é o pulo, não é o rodopeio, não é a profecia, não é a revelação, não é aquele que profetiza Pix, CPF, EG, não, é a palavra do Senhor. Então entendemos que quando Deus fala com o teu povo, Deus sempre vai falar de uma maneira explícita para que todos venham conhecer e entender o compreendimento que Ele quer nos trazer. O texto que nós lemos no livro de Êxodo, capítulo de número 3, a epígrafe vai dizer: Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Bem verdade é que sarça pega fogo no deserto, e isso é normal. Para quem conhece sobre a história e sobre o deserto, vai saber que no meio do deserto o sol vai estar aproximadamente entre 54 a 63 graus Celsius acima. Então, se existe uma árvore conhecida como sarça no meio do deserto, que era onde nasciam as sarças, essa sarça, quando o sol pega, a combustão que tem dentro da sarça faz com que ela se torne uma sarça queimante, ou então uma árvore que está queimando. Mas toda sarça que pega fogo, ela torra, ela queima e depois cai. Escute, para que todos venham entender o porquê que Deus fala com Moisés no meio da sarça, no Monte Horebe, conhecido como Monte de Deus. Eu tenho que trazer primeiro a história do povo hebreu. A Bíblia vai nos relatar que depois da morte dos patriarcas, depois de José, vai se levantar um faraó, conhecido como Ramsés. Ele vai se levantar com grande poder. O versículo de número 9 do capítulo de número 1 vai dizer que o povo crescia, mesmo sendo oprimido, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo apunhalado, mesmo sendo encurralado. O povo do Senhor crescia aproximadamente 2,5 milhões de hebreus. Mas quanto mais perseguia, mais o povo crescia. Porque pode me perseguir, te perseguir, mas quanto mais te persegue, quanto mais fala mal de você, quanto mais olha de olho torto, mais Deus está fazendo você crescer no meio da tua. Então, quanto mais o povo era perseguido, mais o povo crescia. Quanto mais era afligido, mais o povo se multiplicava. Quanto mais eles cresciam, de maneira que Ramsés ficou indignado com as circunstâncias. Como é que esse povo consegue crescer e nós que temos tudo não crescemos? Porque não é o modo que cresce, é o modo que desce. Glória a Deus, aleluia. Porque o que adianta crescer se não tem como a pessoa descer?
Como assim, pastor? Me explica isso. Primeiro, para eu crescer, eu tenho que descer. Não tem como a minha oração subir se primeiro eu não descer. Não tem como a minha resposta vir do céu se primeiro eu não me humilhar. Não tem como Deus abrir porta para mim se primeiro eu não me prostrar. O segredo de Abraão eram dois. Qual, pastor? Abraão tinha tenda e tinha Ló só tinha tenda. Aonde ele ia tinha pasto? Tinha gado? Tinha riqueza? Tinha, mas não tinha altar. Aí quando Deus olha para Abraão, ele olha e fala: bem, Abraão, sai da tenda, porque dentro da tenda tu vê um palmo ao teu nariz. Abraão sai da tenda e fala com o Senhor, e o Senhor fala para ele: conta as estrelas. Não dá para contar, Senhor, não sou matemático. Mas o Senhor fala: isso será a tua descendência. Aí Abraão levanta o altar. Enquanto ele está na tenda, ele está na horizontal, mas quando ele levanta o altar, ele está na vertical. Porque quem levanta o altar está entregando, mas quem fica na tenda está parado. Quem levanta o altar está levantando a sua oração a um caminho que é subida, mas quem fica na tenda fica parado, está estabilizado, não tem o que fazer, não tem ânimo de vida. Mas Deus está dizendo: eu estou te tirando da tenda para levantar altar nessa manhã. Porque o teu desejo não era nem de levantar da cama para estar aqui, mas Deus está dizendo: tu levantou o altar, mas agora eu estou respondendo. Tu levantou o altar, agora eu estou trazendo. Você levantou o altar e eu estou tocando. Porque tem gente que está aqui hoje falando: Senhor, eu preciso de uma resposta sobre a minha vida, minha família, meu filho, meu marido, minha esposa, mas está difícil porque eu não aguento, a situação é crítica. Mas Deus está dizendo: enquanto tu levanta o altar, eu cuido dos seus. Enquanto tu levanta o altar, eu salvo os seus. Enquanto tu está de joelho, porque aonde os teus pés não te levam, os teus joelhos te levarão. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui dentro dessa casa. Então entenda. Os egípcios começam a criar ou ter inveja de quem está crescendo, mas desce para buscar. Então vão colocar um jugo sobre eles. Vão querer que eles tenham uma vida dura de servidão, fazendo tijolos de barro e trabalhando no campo, com horário de entrada, mas sem horário de saída. Aí ele levanta o decreto e chama duas mulheres por nome de Zifra e Puá. Essas duas mulheres é que faziam os partos naquela época. E ele vai dizer: o menino que nascer homem, afogue, mate, mas se for mulher, deixa viver. Só que bem interessante que Deus toca no coração delas e ela se sente com temor de não fazer isso. Só que deixar os meninos nascer. E aí o faraó vai dizer: por que fizeram isso? Por que deixaram acontecer isso? Bem, verdade é que elas vão dizer: as hebreias é diferente das egípcias. Quando nós chegamos lá, a criança já estava fora da barriga e estava viva. As hebreias é diferente daqueles que estão no mundo, porque quem é hebreu não se mistura com quem não é hebreu. Quem é hebreu gosta de sentir Deus vivo e eficaz. Quem é hebreu não faz as coisas dos egípcios. Quem é hebreu não participa das coisas mundanas. Quem é hebreu se santifica dia após dia. Aí a diferença entre o hebreu e o egípcio: egípcio gosta de participar das coisas do mundo, do pecado do mundo, da lascívia do mundo, gosta de ver coisas novas, ter coisas novas. É aquele tal ditado de algumas igrejas, ou até mesmo de alguns irmãos: não tem nada a ver, é só um pouquinho, é só um pecadinho, e desse pouquinho, desse pecadinho, vai levando para o inferninho, para a boca do leão lá de baixo. Mas eu vou dizer
Deus. Mas pastor, não tem nada não. Eu não vejo problema algum. Você não vê. O seu olho, a sua visão ocular é uma coisa, a visão ocular de Deus é outra. Só que tem gente que gosta de colocar sempre uma vírgula, mas Deus já colocou o ponto final e falou: pecado é pecado, e não mudou de nome. Então entendemos que quando Deus levanta o povo com força, Deus levanta com força. E um certo dia, uns da casa de Levi visita a casa dele, se casa com uma das suas filhas. Bem verdade é que essa mulher tem um filho, e por ele ser formoso, ela esconde ele 3 meses. Só que não tem como mais esconder, a perseguição é grande, e ela vai pegar um junco. Ela vai pegar naquele momento um jugo que vai betumar por fora, vai passar pinche por fora daquele pequeno barquinho, um jugo. Bem verdade é, porque que ela coloca junco para que o menino fique dentro, sendo que o betume vai por fora. Quem aqui não se lembra de Noé? Ele constrói a arca e Deus fala: passai betume por dentro e por fora, para aquilo que está fora não contamine quem está dentro. Eu vou repetir, a igreja não pegou. Passa betume por dentro e por fora. Por que passar betume ou pinche? Porque se coloque na água o barco ou o junco, a água que está fora não ultrapassa para. Então o que Deus está querendo dizer é dizer bem para si: passe betume no junco, para aquilo que está fora não contamine quem está dentro. Coloque o joelho no chão, para aquilo que está no mundo não contamine a tua família. Ela para a séria, Johnny, anda lavar. Começa a passar betume na tua vida, na tua história, nos teus lábios, nos teus olhos. A lábia alface é porque tem gente que olha o que não é para olhar, fala o que não é para falar, enxerga o que não é para enxergar e escuta o que não é para escutar. Mas pastor, não tem nada não, é só uma fofoquinha, de fofoquinha em fofoquinha, o diabo está do teu lado. É porque não, mas porque é gostoso, sim é gostoso, mas tudo aquilo que é gostoso, que não faz parte de Deus, te leva para o inferno. E tu não vai esperar a guerra chegar no Brasil para tu ir para o inferno. E quanto mais nós se santificamos, pode vir a guerra, mas eu sei que eu estou salvo. Porque crente que não acredita na salvação, também não acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque Jesus na cruz do Calvário era para ser quebrado as suas 2 pernas, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. E por que não quebraram as pernas de Jesus? Porque o texto vai dizer que quando colocaram o vinagre em sua boca, ele disse: já está consumado, ou tel lestai, que quer dizer, eu já paguei a tua dívida. Alguém chega e fala: quebre as pernas, não precise, porque já morreu. Se quebra a perna, existe no nosso corpo humano, entre os 206 ossos do corpo humano, um órgão chamado hematopoético, que significa medula óssea. A medula óssea é responsável pela produção do sangue dentro do nosso organismo. É a mesma coisa. A medula óssea, ela é responsável por reproduzir a vida dentro de. Então quer dizer que se não quebra osso, quer dizer que está tendo reprodução de. Então quer dizer que não precisa de bolsa, porque a primeira coisa, quando alguém cai, quando alguém se machucou, é atropelado e quebra um osso e fica exposto, chega no hospital com náusea e tontura, o que o médico vai dizer? Dê bolsa de sangue, porque está perdendo sangue. Só que Jesus não perdeu sangue, não precisou de bolsa, estava na cruz do Calvário com a sua vida intacta. Então entenda uma coisa: se eu não tenho santificação sobre a minha vida,
agora, como que eu posso conhecer a Deus? Olha o que Jeremias vai dizer, e eu entro no texto de novo. Jeremias vai dizer: Senhor, eu vou parar de falar do teu evangelho. Senhor, eu vou parar de profetizar. Eu vou parar de profetizar. Eu vou parar de falar do Senhor. Mas toda vez que eu tento fechar os meus lábios, toda vez que eu tento parar de falar que o Senhor é o Senhor dos senhores, a tua palavra arde dentro dos meus ossos. Se a palavra do Senhor arde dentro dos ossos, e dentro dos ossos existe a medula óssea, que é o órgão reprodutor do sangue, ou reprodutor da vida, então quer dizer que essa palavra está ardendo dentro da nossa vida. É a própria palavra dizendo: eu estou queimando dentro de você. Você pode fugir para onde você quiser, mas eu estou dentro de você. Você pode até mesmo com as suas únicas forças dizer assim: eu não aguento mais, está difícil até para mim levantar para ir para a consagração, mas o Senhor está dizendo: eu estou com você. Escute, essa moça vai pegar um junco, betumá-lo, colocar o menino dentro e colocar sobre o rio. Bem verdade é que a irmã dessa criança vai acompanhando de longe para ver aonde o seu irmão está indo. Naquela época existia a beira do rio e existia o meio do rio. As donzelas desciam para a beira, mas quem está indo para o meio é a princesa do reinado, filha de Faraó. Quando ela está no meio, ela vai avistar a criança, o junco, e vai pegar e se aproximar e trazer para si. Eu entendo bem assim. Por que as donzelas que estão lá na beira não viu o junco primeiro do que a princesa? Porque Deus não dá projeto para quem não pode sustentar. Eu vou repetir, a Anne pegou. Deus só dá projeto para quem está capacitado. Não, mas eu creio que Deus vai me exaltar. Se você não tiver capacitado, Deus não entrega projeto para ficar parado. Deus não entrega a bênção maior do que você pode suportar. Deus não gosta de quem dá passo maior, porque pode tropeçar lá na frente. Deus, ele dá projeto para quem pode suportar. Então ela vê o menino, a irmã do menino se aproxima e fala: eu conheço uma ama que pode cuidar dele, e é hebreia. Porque bem verdade é que a princesa mesmo disse: é um dos filhos dos hebreus, é um hebreu, e ele é formoso. E ela sentiu compaixão pelo menino, porque mesmo com decreto, quem está pedindo não é o pequenino, quem está querendo é quem é grande. É Deus dizendo: eu vou usar quem é grande para abençoar quem é pequeno. Eu vou levantar empresário para abençoar a minha obra. Eu vou levantar quem tem para abençoar quem não tem. Então ela chama a própria mãe do menino e diz para ela: cuide dele até ele ficar grande, eu vou te pagar um salário. Essa mãe foi uma única mãe da Bíblia que cuidou do seu próprio filho e ainda teve salário. Eu vou repetir. Foi a única mãe na Bíblia que cuidou do próprio filho e ainda teve salário. Jorel e a Súria, Remaia séria. Quem aqui não se lembra de Ana e Penina? Ana era aquela que gostava de orar, Penina era aquela que gostava de arrumar confusão. Sempre tem, sempre existe. É aquela que diz: eu posso, você não pode, eu faço, você não faz, eu tenho e você não tem. E como que era Ana, pastor? Ana dobrava o joelho e ficava bem assim. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém está. Já pegou, né?
aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Porque quem fala demais, boca fechada não entra. Tem gente que vai, Deus falou para mim que eu vou ganhar um carro, vai abrir na boca para todo mundo. Quando vai ver, Deus nem dá a pessoa que vai atrás de um pois é, mas o que Deus tem para te dar é o melhor desse. Eu já te disse no começo, Deus não te dá qualquer coisa, porque você não veio de qualquer lugar. Tu veio do pó da terra, mas quem te formou e te criou foi o Todo-Poderoso. Tu foi criado pela mão do Deus que tudo criou, que tudo formou, que tudo fez a existência. Tu foi criado pelo Deus dos céus e da terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas, mas sobre as águas o Espírito passeava. Alabaraçu, se movimentava. Alabaracandarábia. Quando você vê um crente que não dá glória, que não dá aleluia, é porque está com defeito de fabricação. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu estou movendo as águas a favor da minha igreja, eu estou movendo as águas a favor do meu povo. Eu estou sentindo Jesus nesse funará, vitória. Deus levanta esta mulher, a princesa, para abençoar a própria mãe do menino. Quando o menino cresce, o menino está na casa da mãe. 3 meses ele viveu lá dentro. Ficou-se algumas horas fora e depois retornou para dentro mas todo o tempo que ele estava na casa, ele não recebeu nome. Quando ele chega no palácio, o que a filha de Faraó, a princesa, vai dizer? Não tem nome? Vamos pôr nome. E como vai ser o nome dele? Moisés, porque foi retirado das águas. Só que o original da palavra Moisés no hebraico não é Moisés. O original é Rabi Messias, ou Messias. Para quem gosta de escatologia, vai pegar essa e vai levar para casa. A palavra Rabi Messias, ou Messias, quer dizer Deus das águas, ou filho de Rabi, o Deus das águas. Porque o decreto de Faraó era matar o menino afogado nas. Aí passa-se o tempo, 400 anos sem Deus falar com o povo. Se levanta um homem por nome de Jesus. Jesus entra num barco e vai para a próxima cidade, mas Marcos vai dizer que Jesus entra e vai para a polpa e se deita e inclina a cabeça em uma almofada. O interesse de Satanás era matar Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é mais poderoso dormindo do que Satanás acordado. Eu vou repetir, ficou gostosa. Jesus dormindo é mais poderoso do que Satanás acordado. O interesse do inimigo era matar Moisés nas águas. E o inimigo, o interesse dele era matar Jesus. Só que quando Jesus se levanta, ele fala: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Aí chega alguém e fala: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça aqui nessa manhã. Eu vou sair daqui voando, pipoca. Eu vou sair daqui revestido. Hoje à noite ainda tem um culto de libertação. E eu vou chegar lá na autoridade do Espírito Santo. Escute. Moisés foi dado o nome para ele como Rabi Messias, o Messias, conhecido como filho de Rabi. Quem é que não se lembra de Nicodemos? O que Nicodemos
quem um dia sentou para aprender. Tu vai gostar dessa também. Só é conhecido, só é chamado, só é trazido de Rabi quem um dia sentou para aprender. Se eu não sento para aprender, como é que eu posso me levantar para ensinar? Porque, pastor, o que mais tem hoje são pregadores itinerantes que querem sair pregando, mas não vem na escola dominical, não vem no culto de doutrina e fala que está cheio de Deus. Tá mentira, para com isso. Para a súria, está cheio de vídeo do YouTube na mente e prega aquilo que os outros já mastigou. Mas sentar para aprender é diferente. Até Paulo, 18 anos sentado aprendendo aos pés de Gamaliel, ele teve que sentar para aprender, porque mesmo tendo a dupla cidadania, ele se sentou, ficou no anonimato e Deus mostrou que ele era na vida de Paulo. Como é que eu vou te ensinar? Como é que eu vou pregar se eu não sentei aí primeiro para aprender? Vamos lá? Ovelha gera outra. Como é que eu vou gerar outra ovelha se eu nunca assentei-me para ser uma? Aleluia! Antes de ser um pastor, eu também fui membro. Antes de ser um pastor, eu também fui obreiro. Antes de ser pastor, passei pelas escadas, diaconato, passei missionário, evangelista, pastoral. Vou fazer 2 anos ao pastoral, mas antes de eu aprender a ser pastor, tive que passar pelo projeto e pelo momento da ovelha. Porque a ovelha que é a ovelha, ela é indefesa, e quando ela cai de barriga para cima, o pastor tem que socorrer, porque pode morrer sufocada. E quando a ovelha é rebelde, o que faz, pastor? O pastor pega a ovelha, coloca no ombro, quebra a perna, porque não pode caminhar. Então ela tem que viver em cima do ombro, escutando e sentindo o cheiro do seu pasto. Para quê, pastor? Para ela escutar e entender a voz do seu pastor e o cheiro dele. Porque quando o pastor chama ela vai falar: é o meu pastor que está chamando. Porque naquela época tinha muitos pastores de ovelha. Então quando eles iam chamar, chamava daqui, chamava ali, chamava de lá. Então a ovelha identificava da onde estava o seu próprio pasto. Aquele não é meu. Aquele também não é meu. Não, aquele ali é o profeta do Pix. Eu vou falar. Não, aquele dali é o profeta que revela CPF, EG. Aquele sim. Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdejantes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua e o teu cajado me consola. Tu vai sair daqui pipocando hoje. Então quer dizer que Moisés vai ter nome fora de casa e não vai ter nome dentro de... Tem muita gente hoje em dia que briga para ter nome dentro de casa. Só que Deus não quer te dar nome dentro de casa, Deus quer te dar nome lá fora. Porque ter nome em cima do altar é uma coisa, ter nome debaixo de uma ponte pregando para quem está dormindo, comendo, traficando, usando droga é outra coisa. Eu sei disso porque faço trabalho social. Eu sei disso porque eu e minha noiva somos presidentes da Rádio Shalom FM Web. Glória a Deus. E do ano passado para cá nós alcançamos 4.000 e quase 500 vidas para Jesus. Pregar em cima do altar é fácil. Quero ver pregar lá fora. Tem gente brigando para ter nome dentro da igreja. Tem gente brigando para aparecer no cartaz. Tem gente brigando para... Não, porque se a irmã canta bem, eu também vou cantar melhor. Se o irmão prega bem, eu também prego melhor. Se eu estivesse no lugar dela, eu dirigia o culto melhor. Se eu estivesse no
no lugar do pastor Rogério, eu pregaria melhor. Só que Deus não está preocupado com o Mauricinho, Deus não está preocupado com o nariz empinado, Deus não está preocupado com o teólogo, Deus não está preocupado com quem gosta de se amostrar. Deus, ele está preocupado com uma alma que se rende aos pés dele e faça o teu Deus. Porque o nosso intuito, o nosso sentido não é brigar por cargo, por oportunidade, é por almas. O texto vai dizer, eu vou agora me aprumar mais um texto aqui para que todos venham entender que eu vou contar um pedacinho do meu testemunho no final. Para quem olha para mim e fala, nosso pastor Rogério está bem, mas há 4 anos atrás eu estava com 44 quilos e 132 tumores. Glória a Deus. Já conto. Deixar com sabor de quer mais. O pregador é assim. Aleluia a Deus. Primeiro ele coloca o bolo, depois ele põe a cereja em cima. Olha o que o texto vai dizer, missionário. E aconteceu que naqueles dias Moisés, saindo com seus irmãos, ele viu um egípcio batendo num hebreu. Então quer dizer que ele está vendo alguém que não é da linhagem dele, batendo em alguém que é da linhagem dele. Aí ele toma as dores e vai para cima, só que ele mata o egípcio. Olha para os lados para ver se tem alguém. O que ele faz? Enterra debaixo da areia. No outro dia ele sai para fazer a mesma coisa, passear, caminhar. E ele vê 2 hebreus da sua linhagem, para você entender, porque eu vou repetir de novo. Brigando entre si. E o que ele faz? Vai se intrometer, vai entrar na briga. Quando ele entra na briga, um deles vai dizer: quem és tu, juiz entre nós? Ou tu queres fazer a mesma coisa que fez com o egípcio? Porque quem vai me entregar e te entregar não é quem é de fora, é quem está dentro. Porque tem gente que tem uma inveja tão grande pela tua vida. Quando você louva, quando você prega, quando você tem a inveja é tão grande que a pessoa começa a morder os lábios. Eu vou dizer 2 textos aqui. Quem aqui não se lembra de Davi? Davi está no pasto cuidando de ovelhas. Aí veio o profeta, veio um sacerdote profeta na casa de Jessé e fala: Jessé, quero falar com seus filhos, porque um dos seus filhos vai ser levantado, ungido a rei. Vai passando cada um, mas Deus não deixou que ele ungisse um deles, porque Deus, ele olha o interior, não a aparência. Pode ser bonito, pode pregar bem, pode cantar bem, pode ser uma pessoa formada, mas o que adianta a pessoa ter todas essas características se o coração é impuro? Aí ele diz: e aí, já tem mais ninguém? Não, tem um, mas está cuidando de ovelha malhada. O que é ovelha malhada, pastor? Ovelha que dá problema todo dia. Ele está cuidando de ovelhas. E filho que cuida de ovelha é filho rejeitado. Filho que cuida de ovelha é filho que não se assenta à mesa para comer com seus irmãos. Aleluia. Chame ele, enquanto ele não chegar, ninguém se assenta para comer. Todo mundo de pé. Aí quando Davi chega, a primeira coisa que vai acontecer é Deus falar: ei, Samuel, unge, porque ele é segundo o meu coração. Eu estou vendo ele sendo ungido no meio dos seus irmãos, da sua família, seus irmãos mordendo bênção. Miserável. Por que ele não eu? Por que ele prega e eu não prego? Por que Deus deu um carro para mim? Eu estou aqui trabalhando 5 anos na empresa e não consigo comprar uma motinha, uma Marelli, uma Bonilete, uma bicicleta. Porque quando você tira Deus da direção, quem direciona é você. Deixe Deus na direção da tua vida. A segunda coisa é o que acontece: Jesus estava no meio dos seus 12 discípulos.
Jesus escolhe 70, de 70 traz 12, de 12 anda com 3, mas somente um coloca a cabeça no peito do teu coração e escuta as batidas do coração. Deus está com os 12. E um certo dia ele vai fazer uma ceia. E alguém vai perguntar: quem é que vai te trair, Senhor? Aí Jesus vai dizer: aquele que deu um bocado molhado é esse que vai me trair. Ele vira para Judas e fala: o que tem que fazer, faça e não demores. Quem está traindo é quem está do lado. Quem está traindo é quem come na mesa. Quem está traindo é quem te beija na face. Quem está traindo é quem te chama de amigo. Mas eu tenho uma palavra profética para te dizer: Deus está tirando do teu caminho traidor. Deus está tirando do teu caminho a inveja. Deus está tirando do teu caminho quem não pode estar. Nunca dê valor ou não ande com quem não tem o mesmo propósito que Deus colocou na tua vida. 3 minutos, incrédulos. Aí o texto vai dizer que ele foge para uma cidade. E chegando nessa cidade, ele vai estar em Midian, do lado de um poço. E quando ele está do lado de um poço, vai vir algumas mulheres para dar de beber ao rebanho, filhas de Jetro. Quando ele vai chegar a se assentar, ele vai ver que essas meninas, essas moças, é impedido por pastores. Só que quem dá água de beber para rebanho é pastor. Glória a Deus. O que as mulheres estão fazendo ali? Já que os homens não querem fazer, você vai gostar. Glória a Deus. Eu não vou falar nada. Deixa eu. Já que os homens não querem fazer, Deus levanta as mulheres para fazer. Não porque o homem é machista, tá? Não, porque eu vou dizer, irmãos, é verdade. Tem homem que deita e dorme e acorda e não faz nada. Mas tem mulher que levanta 4 horas da manhã e meia-noite ainda está trabalhando. Por isso que Deus levantou as mulheres para fazer a função dos homens. Só que você levantou um homem com o nome de Moisés e falou: aqui não. Mulher na minha frente, não. Deu água de beber para o rebanho e elas voltaram para casa mais cedo. Seu pai perguntou o que aconteceu. Um homem estava lá, nos apoiou, nos guardou, deu água de beber e nós chegamos mais cedo. Então por que vocês não trouxeram? Eu quero amanhã ele aqui. Ele vai para a casa de Jetro, se casa com uma das suas filhas por nome de Zípora. Casando com ela, ele agora faz parte da família. Ele vai pegar o rebanho do seu sogro, vai levar para o monte conhecido como Monte Horebe. Chegando no Monte Horebe, ele vai ver sarça pegar fogo por causa do calor. Quando ele vai ver sarça pegando fogo, ele vai passeando no Horebe com o rebanho. Só que ele vai ver uma sarça. Ela está queimando, mas não está se consumindo. Glória a Deus. Porque sarça, quando queima, ela torra aí. Só que essa sarça queimava e não se consumia. Tem muita sarça por aí que está queimando, mas amanhã está no mundo bebendo, está no mundo cheirando, está no mundo se prostituindo. Porque nem todo fogo que tem água. Vou passar 2 minutinhos, pastor, me perdoa. Mas tem muito fogo na igreja. Pula, roda, sapateia, entrega a profecia. Mas nem todo fogo que vem, que está na pessoa, vem de Deus, é fogo estranho. Nem todo altar que é levantado foi Elias que levantou. Tem muito fogo estranho por aí, tome cuidado. Ela massa. Quando Deus usou o profeta para falar, vocês receberam muitas falsas profecias. É que na minha vida tem muitos profetas que têm medo de entregar. Mas chegou profecia para falar: é assim, assim, assado, não é de Deus. Eu falei: Jesus, eu quero é prova. Eu sou turrão e eu sou meio bocudo, irmão. Eu não tenho papo na língua. Quando Deus manda falar, eu falo na cara. Aí eu falei: Jesus, me revela a vida da pessoa. A pessoa saiu do ministério, não foi? Glória a Deus. Quando é de Deus, acontece. Quando é da carne,
todo fogo que queima, é Deus que está no meio. Aí Moisés está no meio da sarça, agora eu entrego o microfone. Moisés está no meio da sarça, quando ele está no meio da sarça, que ele vai entrar para o meio da sarça, ele vai falar bem assim: eu vou me virar para ver o que está acontecendo, porque isso daqui é inédito. Aí vem uma voz e diz: Moisés, Moisés, tires as alparcas dos teus. O rebanho que Moisés tinha não era dele. O anjo que estava ali não era dele. A sarça que estava ali não era dele. Tudo que ele tinha ali não era. Glória a Deus. Era tudo de. Mas o que ele tinha ali era dele. Deus falou: pode tirar, porque aquilo que é de fora não entra para dentro. Glória a Deus. Não tente colocar coisas lá de fora para dentro da igreja, para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Ah, Senhor, e o que eu faço quando eu for falar com o povo? Diga só uma coisa: o eu sou te enviou. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça aqui nessa manhã. Há 4 anos atrás eu fiquei enfermo, uma bactéria chamada estoplasmose. Essa bactéria me acometeu aproximadamente 132 tumores, 3 internações, 5 UTI, 9 cirurgias, uma parada cardiorrespiratória. Eu entrei dentro do banheiro e falei: Senhor, sou profeta, sou pregador, sou ministro da tua palavra, por que eu estou passando isso? Se o Senhor ainda vai me levar aos 4 cantos dessa terra, me dê um sinal da tua parte. Glória a Deus. Não precisou profeta, eu escutei a voz de Deus: filho, eu vou te colocar nos maiores altares do Brasil. Quando eu menos espero, veio um médico com a prancheta e com os resultados dos exames e falou: não sei o que aconteceu. Aí eu na minha mente: mas eu sei. Mas nos seus exames não consta mais nada. Não tem bactéria, não tem tumor, não tem mais doença. Eu não sei, mas se você crer em Deus, continue com Ele, porque o milagre aconteceu nesse lugar. Saí do hospital num dia, no outro eu estava pregando. Cheguei nos maiores congressos desse Brasil, inclusive 2024 estava na Rádio Paz no Vale pregando nos Gideões, missionário da última hora. Aonde Deus quer colocar, Ele coloca. O que Deus quer fazer, Ele faz. Então que você nessa manhã de hoje venha pegar essa vitória na tua mão, agarrar ela e não deixar ela ir embora. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e assim agradeço a minha oportunidade.